Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias estava aqui vivendo um momento de depressão e esgotamento espiritual. Embora Deus já havia tratado dele, concedido-lhe sono, comida e a graça de Deus, Elias continuava ainda deprimido. Passou 40 dias e parece que Elias não melhorou em seu humor. Ele continuava no fundo do poço. Perceba que a depressão de Elias, ela não passou. Ele continuou desanimado. Chegando no Monte Horebe, ao invés de Elias receber o julgamento de Deus, ele é chamado de volta, ele é chamado para o serviço que Deus o havia comissionado, para ser profeta, boca do Senhor. Deus não abandonou o profeta Elias. Deus não desistiu do profeta Elias. Obrigado, meu irmão. Aqui nós aprendemos um pouco mais sobre essa questão que tem assolado muitas pessoas, que é a depressão. O que é que deixou Elias desanimado? O texto fala que ele se alimentou, ele recobrou a sua força. O verso de número 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Parece que nesse período, enquanto Elias está caminhando, enquanto ele está indo para o Monte Horebe, parece que ele está ensaiando algum tipo de resposta para Deus. Parece que ele está aqui preparando os seus argumentos e a sua justificativa que o levaram a fugir com medo da rainha Jezabel. O texto fala que ele chega no Monte Horebe e ele foi se esconder dentro de uma caverna. E Deus então lhe faz essa pergunta no verso 9: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta de Deus revela que não era o lugar onde Deus queria que Elias estivesse. Essa pergunta de Deus revela que estar dentro de uma caverna, levado pelo medo, levado pela angústia, triste, deprimido, não era esta a vontade de Deus. Não era o lugar onde Elias deveria estar. E o texto nos fala que Deus se manifesta ao profeta Elias, o que nós entendemos aqui como uma teofania, uma manifestação de Deus. E veja que Deus faz de novo a pergunta para Elias, no verso de número 13. No final do verso, Deus novamente pergunta: que fazes aqui, Elias? Eu quero primeiramente olhar esse texto para a resposta do profeta Elias à indagação de Deus. Perceba que a resposta de Elias é a mesma. No verso 10, ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E quando Deus novamente pergunta, ele repete a mesma coisa, no verso de número 14. Eu quero olhar com você para esta resposta de Elias, porque ela reflete o estado da sua alma. O Senhor Jesus bem disse que a boca fala do que o coração está cheio. Elias responde para Deus, mas a resposta de Elias para Deus é uma justificativa. Ele tenta explicar por que que ele chegou aonde chegou, no Monte Horebe, escondido no fundo de uma caverna. Essa resposta de Elias, ela contém meias verdades, porque uma meia verdade também é uma meia mentira. E Elias aqui, durante esse tempo em que ele sai do deserto até o Monte Horebe, ele alimenta a sua mente com essas mentiras, que o levaram ao estado que ele se encontra, de profunda tristeza, de esgotamento, de depressão. Ele nutre a sua mente com pensamentos errados. E ele prega para si mesmo. Ele se convence a respeito do seu próprio engano. São 3 meias verdades que ele pregou para a sua própria consciência. Primeiro, Elias aqui insiste na sua justiça própria. Ele diz, tanto no verso 10, quanto no verso 14, a sua resposta para Deus é: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Elias conta aqui uma meia-verdade. Houve um tempo que este profeta poderia ter dito exatamente essas palavras. Ele teria o direito de dizer que ele era um profeta zeloso. Afinal, ele foi um homem que buscou a Deus em oração, e a Bíblia diz que Deus respondeu a sua oração. Não houve chuva durante aqueles anos. Ele foi um homem que falou do juízo de Deus contra o rei Acabe pela sua idolatria e casamento com Jezabel. Ele foi um profeta que confiou na providência de Deus. Ele também foi usado pelo Senhor na casa daquela viúva em Sarepta, e a sua oração foi ouvida pelo Senhor, que fez com que o filho daquela mulher ressuscitasse dos mortos. Este mesmo profeta foi aquele que subiu no Monte Carmelo e enfrentou os profetas de Baal. Não havia ninguém mais zeloso do que ele. Mas agora, na sua condição atual, Elias não era mais zeloso como fora no passado. Ele deixou o pânico, ele deixou o medo, ele fugiu da rainha Jezabel. Elias foi zeloso, mas não era mais. Ele aqui está cheio de si. Ele tem uma visão exagerada da sua própria santidade pessoal. E a maior prova de que ele tinha uma visão errada do seu próprio estado pessoal é a própria pergunta de Deus: que fazes aqui, Elias? Ele não deveria estar naquele lugar. No final, Deus diz para ele, no verso de número 15: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Não era este o lugar para ele estar. Ele estava fugindo, mas sobretudo, ele não estava fugindo apenas
da rainha Jezabel, porque ela tinha matado os profetas do Senhor. Elias estava tentando se esconder do próprio Deus. Do próprio Deus. Elias aqui, ao falar da sua justiça pessoal, parece que ele se coloca como alguém merecedor de um tratamento especial de Deus. Parece que ele olha para o passado, por tudo que ele havia feito, e agora diz: Senhor, eu sou merecedor de um tratamento diferente. Eu mereço algo diferente do que eu estou vivendo. O Senhor não pode me tratar desse jeito. Veja que no pensamento de Elias, ele acha que Deus era o seu devedor. Ele pensa que ele merece coisa melhor. Esta é uma tentação que todos nós pensamos a mesma coisa. Quando nós enfrentamos algum problema na saúde, quando a gente passa por alguma perda, quando a gente tem dificuldade financeira, nós achamos que passar por esses problemas é algo que nós não merecemos. Elias aqui pensa que Deus tem que satisfazer as suas expectativas. Parece que ele joga na cara de Deus a sua folha corrida de profeta, dizendo para Deus: está aqui o meu serviço, está aqui o que eu fiz pelo Senhor, eu não sou merecedor de passar por isso que eu estou passando agora. Elias está cheio de justiça própria. E essa justiça elevada de si mesmo faz com que ele pense de que tudo está acontecendo na sua vida não era para ter acontecido. Em segundo lugar, a segunda meia-verdade que alimentou a depressão não foi apenas uma percepção errada de Deus por causa da sua elevada justiça pessoal, mas também a sua depressão foi alimentada pela sua autopiedade. Autopiedade. Verso de número 10, ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Existe também aqui uma meia-verdade naquilo que o profeta Elias está argumentando contra Deus. Os israelitas tinham de fato rejeitado a sua aliança com Deus. Eles tinham derrubado o altar do Senhor. Lembra que no Monte Carmelo, ao enfrentar os profetas de Baal, a primeira coisa que o profeta Elias faz é restaurar o altar, as 12 pedras, porque estava em ruínas. Elias tinha restaurado o altar, mas o próprio povo de Israel, logo em seguida, reconhecendo que só o Senhor é Deus, eles próprios assassinam todos os profetas de Baal. Veja que, ao tentar argumentar contra Deus, o profeta Elias parece que ele usa da sua memória de maneira seletiva. Ou seja, ele seleciona alguns fatos, omitindo os outros para tentar se justificar. Ele, por exemplo, esqueceu
que Obadias havia resgatado os profetas de Deus, como diz o capítulo 18, verso de número 4. Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Ele se esquece que o povo de Israel se voltou para o Senhor no Monte Carmelo, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias aqui não reconheceu que Deus estava operando na história. A sua percepção a respeito das coisas que aconteciam foi uma percepção seletiva. E ele aqui então está agora pensando, relembrando o passado e sentindo extrema piedade de si mesmo. Ele diz para Deus: procuram tirar-me a vida. Procuram tirar-me a vida. Veja que ele usa o verbo no plural. Procuram. Mas na verdade era uma pessoa só que procurava. Era apenas a rainha Jezabel. Há aqui um exagero, um superdimensionamento do problema que ele estava vivendo. E isso é o que acontece quando a pessoa entra nesse processo de profunda tristeza, de desânimo, de depressão. Ela coloca uma lente de aumento sobre o seu problema. Ela acha que ela é a única pessoa da face da terra que não é merecedora de passar pelo que está passando e de que o seu problema é maior do que todos os outros problemas que existem. A depressão de Elias era uma preocupação excessiva que ele tinha a respeito dos seus próprios problemas. Em vez dele olhar para Deus, em vez dele olhar para o poder de Deus, para a soberania de Deus, para a graça de Deus, Elias, que enfrentou os profetas de Baal, agora ele deixa o ídolo do seu coração desfocar a sua visão de Deus para superdimensionar os seus próprios problemas. A terceira meia-verdade que Elias responde para Deus, tentando se justificar porque ele estava no fundo de uma caverna no Monte Horebe, é a sua alegação da sua própria importância. Ele diz no verso 10 e repete depois no verso 14, dizendo: eu fiquei só. Ele está dizendo: Senhor, só eu sou fiel. Só eu sou o único servo que te serve com integridade. Mas isso não era verdade, porque o texto diz no verso de número 18 que Deus havia conservado em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Ele não era o único. Ele não era o único. Na conta aqui era um fiel contra 7.000. No fundo, a depressão de Elias é um sentimento egoísta. Ele só pensa nele. Ele está dizendo para Deus: eu estou aqui sozinho.
ninguém me entende, ninguém me ajuda. Nós aprendemos aqui que se alguém começa a pensar essas coisas, a ter esse sentimento de justiça pessoal, achando que não pode passar pelos problemas da vida, de que Deus é uma espécie de devedor, de que Deus é carrasco, de que Deus é injusto, se alguém começa a alimentar essa visão exagerada de si mesmo, essa autopiedade, autocomiseração, e achar que é vítima de tudo, que está sozinho, ninguém se importa comigo, este pensamento, este processo viciante, vai azedando a alma, vai trazendo amargura, vai te colocando cada vez mais para baixo, e te leva para o fundo do poço existencial, e te coloca no fundo de uma caverna. Como alguém já disse, a depressão é como um vampiro que se alimenta das mentiras, das amarguras, das frustrações, das decepções da vida que nós criamos em nossa própria mente, em nosso próprio coração. Agora veja comigo como Deus tratou da depressão de Elias. Quais são os argumentos de Deus ao deprimido? Veja comigo. Deus também tinha um discurso. Deus também tinha argumentos. Enquanto Elias está cozinhando os seus sentimentos na sua justiça própria, na autocomiseração, no seu sentimento de julgar sua própria importância, Deus agora começa a oferecer sua graça e 3 grandes verdades. Deus fala a respeito de si mesmo. Deus revela o seu ser, os seus atributos ao profeta Elias. Primeiro deles, a fidelidade de Deus. Elias não estava sozinho. Elias também não estava abandonado. Deus não o havia deixado. O verso de número 8 diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus. Horebe é o monte de Deus, porque foi neste lugar que Deus se revelou no passado. Lembra-se que foi aqui neste monte que Deus, pela primeira vez, se revelou a Moisés no meio de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. E Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Foi neste mesmo monte que Israel, após ter sido liberto por Moisés e andado pelo deserto, foi neste monte, o Monte Horebe, o monte de Deus, que o povo de Israel recebeu o pacto, a aliança. Foi neste monte também, no Monte Horebe, que Moisés pediu para ver a glória de Deus. E a possibilidade de que essa caverna aqui tenha sido exatamente esse mesmo lugar. Então, este tempo de caminhada, em que Elias está saindo do deserto rumo ao Monte Horebe, o monte de Deus, foi um tempo para Elias relembrar a fidelidade de Deus. Deus diz no verso 11: sai
e põe-te neste monte perante o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, para sair de um processo de frustração, de amargura, de ressentimento de alma, nós precisamos, para sair da depressão, precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. Precisamos lembrar das promessas de Deus para nós. Como disse o profeta Jeremias, no meio da calamidade, ele disse: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, se você está passando por algum problema na sua vida, você teve uma frustração, você está triste com alguma coisa, você se sente deprimido, lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se das promessas de Deus. Leia a palavra de Deus, se alimente dela. Você pode falar assim: mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia, nem isso eu tenho vontade, nem isso eu tenho ânimo, eu não tenho nem forças para ler a Bíblia, eu não quero. Quando a pessoa está com gripe, ela também não tem vontade de comer, ela também não tem vontade de se alimentar, mas mesmo assim, mesmo que ela não tenha vontade, ela tem que se alimentar para ficar boa. A mesma coisa. Mesmo que você não queira, mesmo que a sua alma esteja apática, se alimente da palavra de Deus. Se alimente das promessas de Deus. Porque a palavra de Deus, segundo Hebreus, é como uma espada. Ela é poderosa. Ela transforma o coração. Davi diz no Salmo 19 que ela é mais doce que o mel. Ela é mais desejável do que o ouro. A palavra de Deus, ela nos vivifica a alma, ela nos renova, ela é poderosa. Você quer sair da tristeza, quer sair da depressão? Medite na palavra, leia a palavra. Mas eu não quero, eu não tenho vontade. Medite na palavra. Deus vai trabalhar na sua alma, Deus vai falar com você, Deus vai despertar a sua consciência pelo Espírito Santo e você vai se lembrar do que Deus já fez por você. Você vai se lembrar da sua vitória em Cristo Jesus, das suas promessas. Como nós lemos no Salmo 126. Quando o salmista olha para a sua história, olha para o passado, e ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olhe para o que Deus já fez, olha para o que Ele já fez, Ele já nos deu o que há de melhor, não é o que está por vir. Ele já nos deu o melhor, Ele nos deu o seu Filho Jesus, Ele não poupou o seu próprio Filho, mas em Cristo Jesus Ele nos deu juntamente com Ele, diz Paulo, todas as coisas. Mas também, além de lembrar da fidelidade do Senhor, Elias aqui precisou também olhar para o futuro com confiança nos planos de Deus. Essa é a segunda forma de Deus tratar da depressão, da tristeza, do desânimo do profeta Elias. Mostrando para Elias que ele tem um plano, que ele é soberano, que ele dirige a história. Esta é outra verdade de Deus. E ela nos levanta em momentos de prostração, de desânimo, saber que Deus está no controle, que o futuro está nas mãos do Senhor. Veja que as intenções de Deus a Elias mostram claramente
que Ele está no controle de tudo. Deus diz, aí no verso de número 15, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Veja que o profeta aqui é ordenado, e Deus não desiste dele, embora ele tenha desistido, jogar a toalha do ministério profético, se enfiado no fundo de uma caverna. Deus ainda mostra que tem um projeto, que tem um plano para a vida do profeta Elias. Ele ainda vai ser usado pelo Senhor, e Deus o ordena para ungir o rei da Síria. Este rei aqui ungido no futuro, ele teria um papel muito importante na vida do sucessor do profeta Elias, Eliseu. Deus também tem um plano para o próprio profeta Elias. Deus diz para ele: ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Veja o que Deus está mostrando aqui ao profeta Elias. Ele está mostrando que por detrás de todos os acontecimentos, todo esse quebra-cabeça que ele não entendia, Deus é soberano sobre todos os reis da terra. Deus está mostrando para o profeta que no meio do caos, Ele é o Senhor sobre tudo, e de que nada fugiu ao seu controle. Deus está mostrando que não somente tem um plano para as nações, mas Ele também tem um plano para o seu próprio povo. Ele vai levantar um sucessor no lugar de Elias, o profeta Eliseu. Deus também diz claramente que Ele preservou o seu remanescente fiel, verso 18. Também conservei em Israel 7.000, que não se dobraram a Baal. A Escritura nos fala, meus irmãos, de que Deus é quem preserva o seu povo. Por isso Jesus disse que a igreja está edificada nele. Ele que é a rocha. E por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, porque é o Senhor Jesus, com a sua graça e seu poder, quem sustenta a sua igreja por todos os séculos até a sua volta. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, falando sobre esse remanescente fiel, ele diz assim, no verso de número 5, assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E veja que Paulo cita aqui o texto da história do profeta Elias. Ele diz isso no verso de número 2. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas, arrasar os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida? Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu povo, o povo que Ele escolheu graciosamente, e Ele preserva este povo, o remanescente fiel. Em todas as gerações, Deus tem um remanescente fiel. A igreja pode passar por muitas situações adversas, enfrentar muitos problemas, passar por pandemia, enfrentar o caos, crise financeira, mas a igreja sempre será sustentada pelo Senhor dela, o Senhor da igreja. Deus tem um remanescente fiel. Veja que
todos os argumentos, um a um, todas as justificativas do profeta Elias vão caindo por terra. Ele não tem mais o que dizer para Deus, porque os argumentos de Deus são mais fortes do que as suas tentativas de querer justificar a sua depressão. Deus o convence sobre a sua fidelidade no passado. Deus mostra para ele o seu plano futuro. E Deus, em último lugar, revela ao profeta a sua graça e descanso no tempo presente. O texto diz, no verso de número 11 e 12: Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. A última revelação do ser de Deus, dos atributos de Deus, revela a sua graça. Deus aqui convida o profeta Elias a descansar nele. Deus diz para ele no verso 11: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Mas o que Elias fez? Ele foi para o fundo da caverna. Há aqui uma luta espiritual. O profeta Elias tem medo de Deus. Este profeta, que era um homem corajoso, um homem destemido, que falava perante o rei Acabe em o nome do Senhor, agora está tremendo de medo no fundo da caverna. Veja que o texto fala que ele saiu da caverna usando o seu manto, cobrindo o seu rosto, com medo de olhar para Deus. Veja aqui, meus irmãos, alguém que serve a Deus, profeta de Deus, chamado por Deus, usado por Deus, e que agora perdeu a alegria, o entusiasmo da comunhão com o próprio Deus. Da comunhão com o próprio Deus. Deus aqui trata do profeta Elias de uma maneira muito particular. Deus aqui parece que se revela numa teofania, numa manifestação, para mostrar ao profeta Elias os seus atributos, o seu poder, a sua santidade, a sua justiça, mas também a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade e a sua misericórdia. Ele fez isso através dessas manifestações. Veja que no verso 11 diz que primeiro foi um forte vento. E o texto diz: porém o Senhor não estava no vento. Um forte vento que despedaçava as penhas, parece como se fosse um tornado. Depois o texto fala de um terremoto. Um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois fala a respeito de um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. É interessante que esse monte, o Monte Horebe, há anos atrás, teve a mesma manifestação da teofania de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. Quando o povo de Israel recebe
a lei, o pacto, a aliança. E diz que o povo temia de se aproximar do monte, por causa que eles viam os trovões, o fogo, e o monte estremecia. Essa é a presença santa de Deus, essa é a presença justa de Deus. Ele é fogo consumidor, mas também este Deus se revela a nós graciosamente, de forma misericordiosa, bondosa. Ele nos ama. E o texto nos fala que depois do vento forte, depois do fogo, depois do terremoto, o texto fala que veio um cicio tranquilo e suave. Um cicio tranquilo e suave, ou seja, uma brisa suave. Uma brisa suave. Aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus. Deus dizendo para o profeta Elias: descansa em mim, confia em mim, olhe para mim. Eu não desisti de você, eu vou usar a sua vida ainda. Não tenha medo das circunstâncias. Saia dessa caverna, saia desse esconderijo, saia desse ostracismo, saia. Deus aqui está tratando do profeta Elias como Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus justo, mas também um Deus de amor, de misericórdia e de graça. O Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo de número 11, verso 28 e 29, o Senhor Jesus, olhando aquelas pessoas à sua volta, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus é o único que pode nos dar isso. Veja que ele fala de descanso. Descanso para a nossa alma. Alma. Depressão é um problema de alma. Não é uma coisa que você toma um remédio e resolve, igual alguém que está com gripe, está com um vírus. Ou alguém que está com a bactéria, toma um antibiótico. Não, depressão não é uma coisa apenas que causa alguma coisa química no cérebro. É uma doença da alma. E o único que pode dar paz para uma alma angustiada, triste, decepcionada, com frustrações, cheio de culpa, é o Senhor Jesus. Ele pode, porque na cruz do Calvário ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Na cruz do Calvário ele levou sobre si todo o nosso fardo. Todo o nosso fardo ele levou sobre si. É como aquele filme, aquele livro do peregrino. O peregrino que caminhava com fardo nas costas. Corcunda. Há muita gente assim hoje, o fardo da religião, o fardo da culpa, carregando o fardo dos seus pecados. Mas o peregrino coloca o fardo na cruz e se vê livre daquele fardo para andar agora leve, leve, sem o peso, sem angústia, com paz, com alegria. Quando nós encontramos a Jesus, quando Ele vem ao nosso encontro com a sua graça, quando Ele se revela a nós com o seu amor,
nós podemos encontrar esta paz para a nossa alma. Veja que na primeira palavra do Senhor para Elias, a primeira pergunta: que fazes, Elias? Parece que Deus está repreendendo Elias. Parece que Deus está chamando a sua atenção. Mas quando Deus depois se revela a ele, por meio daquele cicio tranquilo e suave, o texto fala: eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus revela, meus irmãos, a sua graça, seu amor, para o pior pecador de todos. Eu e você só vamos encontrar, achar o sossego, a tranquilidade, a segurança para a nossa alma em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Por isso eu pergunto para você nesta noite: como é que você está? Como é que está a sua alma? Você se sente hoje de que jeito? Deprimido, triste, angustiado, frustrado? Você está como Elias? Eu quero dizer que, em nome de Jesus, você pode se ver livre desse fardo, se ver livre dessa depressão, se ver livre dessa angústia. Jesus convida você nessa noite a isso. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. É só Ele. Não é uma religião. Não são regras. Não são costumes. É Jesus. Jesus é a resposta. Nós fomos criados para nos relacionarmos com uma pessoa, com Deus. E Jesus é o Deus que se fez carne. Ele é a resposta para a nossa angústia. Ele é a resposta para as nossas aflições. O apóstolo Paulo, eu termino com essa palavra de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Veja que Paulo aqui não está falando da qualidade da fé. Não. Ele está falando aqui do objeto da fé. A questão de tudo é em quem você confia. Você entregou sua vida a Jesus? Você tem Ele como seu Senhor e Salvador? Ele é o seu tesouro. Se você tem Cristo Jesus, você tem graça suficiente da parte de Deus para viver contente em qualquer situação. Se você tem Jesus, você tem graça suficiente, forças para passar por qualquer problema nesta vida. Porque quem te fortalece é Ele. É a presença dEle com você. É você saber o que Ele fez por você no passado. É você saber aquilo que te aguarda no futuro. É você experimentar a graça suficiente dEle no presente para a sua vida. Que Deus assim venha nos abençoar a cada um, a sua vida nesta noite, para que nós possamos ouvir a voz dele falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém?